Como que vocês se conheceram? Ah, ela era minha professora. Professora de quê? De inglês. Eita! A gente se conheceu porque eu dava aula de inglês na empresa que ele trabalhava. Mas onde? No curso? Ah, não, sim. Eu tinha aula particular. Na época a empresa pagava, aí eu trabalhava na Penha e ela foi lá me dar aula. E você lembra do primeiro dia, do dia que você foi lá pela primeira vez, que o viu pela primeira vez? Lembro. O que você lembra desse dia? Eu me lembro de tudo, da história toda. Na verdade foi o seguinte, eu dava aula para um curso de inglês que era no centro da cidade. E aí eu cheguei no curso nesse dia e uma professora que dava aula para ele pediu que eu substituísse ela porque ela ia sair. Ela não ia mais poder dar aula e tal, não sei o que. Aí eu perguntei onde era, aí ela falou, é lá na Avenida Brasil. Aí eu falei, não vou, mas não vou mesmo. Ela falou, não vou lá mesmo. Eu não tinha carro, tinha que pegar de onde eu tivesse, eu trabalhava em vários lugares do Rio de Janeiro. Então, de onde eu tivesse, eu tinha que pegar um ônibus ou um metrô e ir que passam os ônibus para a Avenida Brasil. Presidente Vargas? Para Presidente Vargas. De lá eu tinha que pegar um parador para ir para a Avenida Brasil, que ele na época trabalhava na fábrica e não no escritório. Ele trabalhava um pouco aqui no escritório em Botafogo mas a maior parte do tempo na fábrica na Penha. Então eu tinha que pegar um parador para a Avenida Brasil, descer lá e ficar esperando que ele passava de carro e me pegava no ponto de ônibus lá, porque era lá dentro. Tá. Você lembra do primeiro dia a roupa que ela estava usando? Eu acho que era uma roupa que ela... Sim, acho que sim. Ela estava de marrom, ela tinha um blazerzinho marrom, assim, meio de... Eu esqueci aquela coisa, parece veludo, aquele veludo. E uma blusa branca, isso eu lembro. Acho que calça marrom também, que combinava com blazer. E você, estava usando o quê? Não lembro. Eu acho que eu tava usando, eu não lembro direito, eu tava usando um jeans e um casaco tipo desse de terno, assim, marrom, e um óculos escuros, redondo. E blusa, você lembra? Não lembro. E ele? Ele tava usando uma camisa social e uma calça de trabalho. Você lembra da cor? Eu acho que era tipo vinho, uma coisa assim. E a gente se conheceu assim. Aí 2 meses depois, eu acho, não, mais um pouquinho. A gente estava junto. Isso que eu queria saber. Então, ela começou como sua professora e aí, Sim. tipo, você já se interessou por ela? De imediato não, mas eu acho que... Ou talvez sim, né? A gente nunca sabe, né? Mas aí depois a gente foi, né, se conhecendo melhor e tal, até que um dia a gente foi almoçar e aí rolou. Acho que ela começou a dar aula em fevereiro, a gente ficou em abril. Que abril nada, tô falando besteira. A gente ficou, lógico, a gente comemora em agosto, o dia que a gente ficou. Então a gente se conheceu em abril e ficou em agosto, talvez. Aí eu falei, tá bom, olha, eu vou experimentar, se eu não gostar não vou ficar, sem compromisso. Aí fui a primeira vez, cheguei lá, aí peguei o parador, quase trem fantasma, e aí saltei num ponto de ônibus, fiquei sentadinha com um monte daqueles cachorros velhos atrás de mim. Sentada onde? Num banquinho daqueles tipo de ônibus, né, que tem tipo ponto de ônibus. Aí eu cheguei e ela tava lá, sentadinha numa pedra, tipo uma pedra, assim, os cachorros em volta, um lugar horroroso, e ela tava lá parada me esperando. E aí eu liguei, a secretária dele me descreveu ele, falou, ele é assim, assim, assado, não sei o que, bababá, ele vai passar aí no carro tal, e aí para te buscar, para te trazer aqui pra fábrica. Qual carro? Era um Corsa, eu acho. Eu tinha até, acho que um Jeep, eu fui lá de Jeep, aí dei uma carona pra ela. Tá, e que mês foi isso? Não sei. Não lembro de jeito nenhum. Então esse foi o primeiro dia que você Isso, tem 21 anos. Vai fazer 21 anos, né, em agosto. Em agosto faz 21 anos. Então esse foi o primeiro dia. Esse foi o primeiro dia. Entre esse primeiro dia e vocês começarem a namorar, quanto tempo passou? Olha, passaram... então, eu acho que foi... Isso foi em abril, eu acho. Acho que foi em abril e a gente começou a namorar em agosto. Uma coisa assim. Tá, e então a primeira saída de vocês como namorados, como é que foi? A gente ia ter uma aula, aí não me lembro se a gente teve aula, eu dei uma carona pra ela
eu sempre ficava na Penha e quando ela voltava eu dava uma carona para ela, entendeu? Então eu acho que naquele dia não, a gente se encontrou em Botafogo e tal, e eu chamei para comer um sanduíche lá no Cervantes. Já eram 2h30 da tarde, ninguém tinha almoçado, e dali a gente ficou a tarde toda. Ah, então começou nessa saída. Sim, sim. Mas rolou numa saída? Rolou onde? Rolou numa saída de aula. Rolou assim, quer ver? A gente já estava no maior clima, eu não tinha me dado conta ainda que isso estava acontecendo, e aí depois eu de repente me dei conta que estava rolando mesmo um clima de paquera e tudo mais, e aí a gente foi almoçar no Cervantes nesse dia, e aí foi assim, super comédia romântica, porque a gente foi almoçar super longe de onde a gente estava, e aí a gente saiu do carro, aí caiu uma chuva, e aí a gente foi andando até o Cervantes, aí começou a conversar e a gente pediu chopp, que era uma coisa que a gente não bebia durante as aulas e tudo. E aí a gente começou a conversar e ele falou, não, você vai começou a falar da família dele, falou, não, mas você vai conhecer, não sei o quê. E eu falei, oi, tipo, como assim eu vou conhecer? E aí foi isso, eu me lembro até que o nosso compadre, um dos melhores amigos dele, o Nicola, ligou pra ele no meio do... Ele tinha ido ao banheiro, o Nicola ligou, aí depois é que eu soube, né, dessa história, todos os dois me contaram as gargalhadas, mas assim, que ligou, aí ele falou, ai, deixa eu ir, que minha professora tá super na minha, não sei o quê. Aí voltou do banheiro e tal, daí a gente realmente ficou. Só que eu fazia, depois a gente foi até... ficamos um pouco mais, só que eu fazia um espetáculo à noite. E aí não deu pra gente engrenar ali naquele momento. A gente foi, depois a gente se separou, eu fui fazer a peça, não sei o que, a gente encontrou de novo pra jantar depois do espetáculo. E aí foram ficando? Aí fomos ficando. E quanto tempo até vocês irem morar juntos? Teve pedido de casamento? Como é que foi? Então, na verdade, teve pedido de casamento na primeira noite. Pedido de casamento? Teve alguma conversa? Acho que não, acho que, assim, efetivamente, não lembro, acho que a gente foi casando. Eu tenho a memória muito ruim, mas a gente foi casando, entendeu? Até que um dia ela falou, tô vindo pra cá, eu já durmo aqui direto, tô dividido em 2 casas. Eu falei, então vem nessa. E aí a gente casou. A gente... Pô, isso é muito íntimo. Isso é muito íntimo, mas tudo bem. Porque quando a gente... Aí ele me buscou no teatro, a gente foi almoçar e ele foi pra casa dele, ele tinha preparado um jantar japonês todo lindo. E aí quando ele me abraçou, eu tive a sensação de que eu já conhecia aquele abraço há muito tempo. E aí eu falei pra ele isso, eu falei, eu tô te abraçando e eu tenho uma saudade de você inexplicável, porque eu nem te conhecia, enfim. E aí uma saudade de uma coisa que eu nunca tinha visto. E aí foi isso, e aí a gente foi ficando junto, não sei o quê, depois de um tempo, assim, nessa coisa se grude, fica pra cá, fica pra lá, eu já tava morando mais lá do que na minha casa, e aí a gente resolveu juntar os trapinhos. Mas quando eu olhei, eu sempre falei, nossa, a professora bonitinha, né? Aí já se interessou ali? Acho que sim. Você tem como alguma imagem assim, que você simbólica, alguma coisa que você possa associar esse seu interesse por ela logo assim de cara? Alguma coisa que me chamou muita atenção? Sim. Os olhos verdes. Os olhos verdes, com certeza. O que você lembra mais desse dia? Você lembra a roupa? Você lembra... Você já disse que estava chovendo, estava frio? Não, eu me lembro do momento em que a gente se beijou, isso que eu me lembro mais nesse dia. E aí, o que passou pela sua cabeça nesse momento? Sei lá. Sei lá, não é intraduzível. Tem um detalhe muito importante. O primeiro dia que a gente ficou, a gente foi almoçar no Cervantes e tal, tomar uns chopps. Aí a gente ficou junto pela primeira vez. Dali a gente saiu andando e estava chovendo muito, ela tinha um guarda-chuva. E aí a gente saiu abraçado andando e a gente pisava na mesma passada, as pernas esquerda e direita. Aí eu pensei assim, essa mulher vai caminhar comigo durante muito tempo. Isso aí.